Olá, meu nome é Rafael, tenho 19 anos. Estou fazendo o curso de técnico em informática no Senac em São Borja e estou no terceiro módulo. Hoje estou aqui para explicar a vocês um pouco sobre a estrutura de dados. Vou explicar sobre pilhas, filas e listas encadeadas. Vamos começar com o que é uma estrutura de dados. É um modo de armazenamento e organização de dados seguindo de uma ciência, utilizada com a finalidade de adequar os dados de forma mais eficiente. Vou falar agora um pouco sobre algumas dessas estruturas. Então, vamos começar pelo primeiro exemplo, como pilhas LIFO. LIFO é o acrônimo para a expressão inglesa Last In, First Out, ou último a entrar, primeiro a sair. Agora eu vou mostrar uns exemplos sobre pilhas LIFO. Então, aqui está um exemplo sobre pilhas LIFO. Last in, último a entrar, first out, primeiro a sair. Então, para explicar melhor esse exemplo, tem dois modos. O primeiro que entra é o último que sai, e o último que entra é o primeiro a sair. Então existem dois modos de explicar sobre pilhas LIFO. Também pode ser utilizado a sigla UEPS, último a entrar, primeiro a sair. Nessa estrutura temos duas operações básicas possíveis. Operação de inserir na pilha, push, operação e remoção da pilha. Pop, além desses, também existe a operação top, que lê o elemento do topo da pilha, mas não retira. Então, esse aqui é uma operação sobre pilhas LIFO. Então, agora eu vou falar sobre um pouco de outra estrutura de dados, que são as filas. Digamos que você vai em um supermercado. Você vai ser o primeiro a ser atendido e vai ser o primeiro a sair. Esse é o conceito de filas. Filas FIFO é o acrônimo para First In, First Out, que significa primeiro a entrar, primeiro a sair. Então, esse é o conceito de filas FIFOs. Mas existem outros dois tipos de operações, que são chamadas de enqueue e diqueue. Enqueue, operação de inserir um elemento no final da fila. E diqueue, operação de remoção de um elemento do início da fila. Para explicar melhor o enqueue, digamos aqui existem duas pessoas. Então, como a operação é de inserir um elemento no final da fila, outras pessoas podem vir atrás e assim por diante. Pode inserir dessa maneira, é uma inserção de um elemento no final de uma fila. E assim sucessivamente. Bom, pessoal, anteriormente eu tinha explicado a operação enqueue, da operações de filas, que significa inserir um último elemento no final da fila. Esse é o contrário. Vou explicar sobre o diqueue. Esse é a operação de remoção de um elemento do início da fila. Digamos que esse aqui seja o primeiro elemento da fila, ele terá que ser eliminado para vir o que está em por segundo, para se tornar o primeiro, e assim por diante. Então, pessoal, essa foi a explicação do diqueue. Agora vou explicar mais um tipo de estrutura de dados, que são as listas encadeadas. O conceito de uma lista encadeada é uma representação de uma sequência de objetos, todos do mesmo tipo. Na memória RAM do computador, cada elemento da sequência é armazenado em uma célula da lista. O primeiro elemento na primeira célula, o segundo na segunda e assim por diante. Bom, estamos aqui com um exemplo de uma lista encadeada. Eu vou explicar para você melhor esse exemplo, porque só olhando não tem como definir o que é. Bom, esse exemplo é uma sequência de encadeadas de elementos, chamados de nó da lista. Então, cada pontinho desses aqui são chamados de nós. Esses nós são representados por dois campos.
que são a informação de armazenamento, e o ponteiro que aponta para o próximo elemento da lista, que são essas setas aqui que estão apontando. E esse último elemento ele é apontado do primeiro até o ponto null. Esse ponto null aqui ele significa que é o fim da operação, que mais à frente eu vou explicar melhor ainda. Então, estamos aqui com uma função de uma lista encadeada, que é a função de inicialização. Então, a função que inicializa uma lista deve criar uma outra lista vazia, sem nenhum elemento. Então, aqui eu desenhei um exemplo básico aqui. Não está muito bom, mas é o que tem. Como a lista ela é representada pelo ponteiro para o primeiro, que é esse aqui, digamos que esse é o ponteiro primeiro, e uma lista vazia, ela é representada pelo ponteiro null, pois não existem elementos na lista. Digamos que todos esses aqui são null. Então a função tem como valor de retorno a lista inicializada significa que não tem retorno, ela é null. Digamos que esse manda informação para lá, para esse ponteiro aqui, ele não vai ter retorno, não vai ter nenhum retorno de lá. Então sempre vai ser null o retorno. Então, gente, temos aqui a parte de uma inserção de uma fila, que é uma outra função que ela serve. A função de inserção mais simples, insere um novo elemento no início da lista. Então, deu para entender que cada elemento novo será inserido no início da lista. Então, para exemplificar melhor, digamos, esse será inserido no lugar desse, e esse será passado para o lugar do segundo, e o segundo para o lugar do terceiro, e assim por diante. Essa foi a função de inserção. Estamos aqui com mais uma função de uma lista encadeada. Essa aqui é a função de retirada de um elemento da lista. Então, pessoal, a função para retirar um elemento da lista ela é mais complexa. Se descobrirmos que o elemento a ser retirado é o primeiro da lista, devemos fazer com que um novo valor da lista passe a ser o ponteiro para o segundo elemento. E então podemos liberar o espaço alocado para o elemento que queremos retirar. Para entender melhor, digamos, esse aqui é o primeiro ponteiro. O primeiro ponteiro está apontando para a informação 1, mas na real ele está apontando para a informação 2, que ele quer retirar a informação 2. E aqui temos um segundo exemplo. O primeiro está apontando para a informação 1, e da informação 1 ele está apontando para a informação 3. Então significa que ele retirou a segunda informação, que é essa aqui, o número 2 do meio. Ele está pulando do primeiro ao terceiro. Essa é a explicação de retirada de um elemento de uma lista. Estamos aqui agora, então, com a função que exclui a lista. Uma outra função útil que devemos considerar, ela destrói a lista, liberando todos, digamos, os elementos alocados. A função ela percorre elemento a elemento, liberando-as. Digamos, eu vou desenhar para vocês aqui. Tá, o primeiro ponteiro está apontando para o primeiro elemento. Aqui um nó. Esse aqui é o segundo elemento. Aqui é o segundo nó. Esse aqui é o terceiro. Então, a função que exclui, ele será liberado todos. Digamos que será tudo apagado. Por exemplo, tem dados aqui dentro, ele será apagado. Assim por diante, ele vai de elemento a elemento apagando todos os dados, digamos, que estão alocados aqui dentro. Então nada mais é do que excluir uma função de lista. Ele vai elemento a elemento e assim por diante. Então essa é a explicação que exclui uma lista. Bom, galera, espero que tenham gostado.
Esse é o vídeo sobre estrutura de dados e obrigado.